inútil foi o meu falar. Se amor ao meu irmão não demonstrei, se eu sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus milhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas, né? Mais um domingo sendo iniciado na presença do Senhor, podendo refletir na sua palavra, podendo entoar louvores, como nós já fizemos nessa manhã, e acima de tudo, né, podemos ser edificados pela palavra do Senhor, né? Nosso querido pastor Juliano está de férias, e aí pedi para que eu pudesse dar continuidade aos nossos estudos no livro do profeta Zacarias. Então, estamos aí mais uma vez, né, numa manhã de EBD, ainda em formato virtual, para que nós possamos, meus queridos, confrontados com a palavra do Senhor, sermos instruídos e que as nossas vidas possam refletir em frutos mediante a palavra do Senhor. Então, iniciando esse momento de EBD, já fizemos aí nosso momento de louvor. Queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo de número 119. Estou projetando aqui também, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. O texto que nós leremos vai dos versículos 105 até o versículo 112. Assim diz a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo,
não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer no coração. Induz o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor no Salmo 119 nos traz diversas lições da preciosidade da sua palavra, da palavra do próprio Senhor. O salmista, quando ele exclama nesses versículos de 105 a 112, ele vai estar apontando aí para que, seja qual for a situação, ele se debruça diante da palavra do Senhor. Por mais que os inimigos tentem derrubá-lo, por mais aflito que ele esteja, ele pede que seja vivificado, porque a palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina o seu caminho e é a luz que faz com que o seu caminho seja bem iluminado e assim ele possa caminhar independente da situação, independente da consequência que a sua vida está acontecendo. Então, meus queridos, já oramos ao Senhor, lemos a sua palavra e queria que você pudesse curvar a sua fronte para que pudéssemos orar e assim pedir a condução do Senhor para todo esse momento que teremos nessa manhã. Feche seus olhos, meus queridos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Pai, porque temos o privilégio de, como igreja do Senhor, estarmos reunidos mais uma vez para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu santo nome e para ser edificados pela Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, porque esse tem sido um hábito da nossa igreja, essa tem sido uma prática comum, sempre estar diante da Tua palavra. Porque nós entendemos, Senhor, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina os nossos caminhos. Independente da situação, da circunstância, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nesse momento, eu quero, engrandecendo o Teu nome, pedir que esse mesmo nome possa ser a luz que iluminará o nosso entendimento diante da reflexão da Tua palavra que nós faremos agora, Senhor. Continua a nos abençoar através do livro do profeta Zacarias. E que aquilo que nós possamos falar nessa manhã, Senhor, não seja da nossa boca, mas que saia unicamente do Senhor, Pai. No nome de Jesus, abençoa aqueles que estão participando desse momento de EBD, Pai, para que eles possam, ao ouvir essa palavra, ter os seus corações abertos e dispostos para serem confrontados e que aquele confronto que aconteceu nas suas vidas, Senhor, redunde em frutos para o Senhor. No nome de Jesus, guarda o nosso pastor, que ainda está de férias, traz eles de volta com segurança, com tranquilidade. Abençoa, Senhor, a mãe da nossa irmã Thalita, que o Senhor possa estar operando, Senhor, a Tua vontade na vida dela. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor, em todas as circunstâncias, possa então ser glorificado. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e já te agradeço, Pai. Amém. Meus queridos, como eu falei, vamos então dar continuidade ao estudo do livro do profeta Zacarias. Nessa manhã, a gente vai então para o nosso estudo de número 19. O nosso estudo aí vai ter como tema Lamento em Jerusalém. Então, se você está com a sua Bíblia, eu convido você a abrir no livro do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 12, nós iremos então concluir esse capítulo, e aí já estamos aí chegando no final desse módulo, que trata sobre o profeta Zacarias. Zacarias 12, e aí eu coloquei aqui para a gente ler a partir do versículo 9, só para que a gente faça essa conexão com o estudo da semana passada e os irmãos irão entender melhor. Tá? Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Prantear-lhe-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia,
Será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Amém, meus queridos? Essa é a palavra do Senhor que nós temos, então, para nossa reflexão nessa manhã. Então, meus queridos, queria iniciar o nosso estudo fazendo uma recordação daquilo que nós vimos no nosso último estudo, né? Lembrando que nesse meio aí nós tivemos um momento de jejum e oração lá na igreja, que também trabalhamos aí um profeta menor, trazendo aí algumas lições sobre oração em tempos de aflição. Mas aí trazendo as nossas memórias para o estudo, levando, na verdade, nossas memórias para o nosso último estudo no livro do profeta Zacarias, nós destacamos algumas questões, né? A primeira questão que a gente destacou, meus queridos, a título de introdução, é que a parte final do livro do profeta Zacarias, ele apresenta uma série de oráculos com um tom apocalíptico mais acentuado e uma conotação messiânica mais forte. E isso acontece dos capítulos 9 até o final do livro, no capítulo 14. Quando a gente destacou isso, o que foi que a gente viu? A gente viu, meus queridos, que o primeiro oráculo, que a gente já estudou, estaria entre os capítulos 9 e 11, ele evidencia o cuidado de Deus com o seu povo, dando ênfase à figura do pastor, como aquele que cuida do rebanho. E aí, já nos capítulos de 12 a 14, que caminham então para o final do livro, nós somos transportados para o fim dos tempos, sendo a ênfase dada na que a gente viu, né, aquela expressão naquele dia em que o Senhor da história consumará os seus atos, sendo, portanto, utilizado aí um estilo apocalíptico ou escatológico muito mais evidente, muito mais forte. Nesse sentido, meus queridos, a gente destacou e a gente deu uma atenção bastante especial para a ênfase escatológica que o profeta Zacarias traz a utilizar repetidas vezes a expressão naquele dia, né? E aí, só para que a gente não deixe nada sem ser contemplado, a ideia de escatologia tem a ver com o estudo, né, sobre os últimos dias, sobre as últimas coisas, né? Então, essa ênfase escatológica, meus queridos, dessa parte final do livro de Zacarias, ela é exemplificada com a repetição da expressão naquele dia, como nós falamos. Essa expressão acontece nesse capítulo 12, 17 vezes. Né? Então, cada versículo ele vai falando aí naquele dia acontecerá isso, naquele dia acontecerá aquilo. São 7 vezes no capítulo 12 e 17 vezes nesse oráculo que vai até o final do livro do profeta Zacarias. E aqui, meus queridos, a pergunta que a gente fez é: que dia é esse? Né? O comentarista Feiberg vai olhar para a história e afirma que em nenhum momento se verificou uma coligação de nações como essa que acontece no capítulo 12 de Zacarias, que nós já colocamos no nosso estudo anterior, e nem mesmo na guerra romana do primeiro século contra Israel, corroborando, portanto, que esses acontecimentos, meus queridos, eles que são descritos pelo profeta Zacarias, eles apontam para um cumprimento futuro. E aí a gente faz aquela ressalva que nós temos feito nos nossos estudos, tanto eu como o pastor Juliano, de que algumas das palavras de Zacarias, elas acontecem naquele tempo presente, outras eles acontecem um pouco depois, mas também o profeta Zacarias, nas suas palavras, muito daquilo que ele fala, ele aponta, portanto, para o fim dos tempos. E esse relato final é um relato que aponta para o fim dos tempos, desde a vinda do Messias até a sua segunda vinda, né? Desde a vinda de Jesus à Terra como Messias prometido, bem como a sua segunda vinda. E aí, meus queridos, tendo pensado que dia é esse, e corroborando aí as palavras do comentarista Feiberg, nós destacamos que aquele dia é o dia do Senhor, né? O dia da ira e do julgamento, sobre o qual os profetas escreveram, né? Tanto Joel como Sofonias,
que o próprio Jesus falou lá em Mateus 24 e que João, de forma abundante, trata no livro de Apocalipse. Né? E aí nós destacamos apenas um versículo que vai dizer lá em Sofonias que está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Nós destacamos isso, meus queridos, evidentemente porque esse dia será um dia do julgamento final, quando a ira do Senhor será derramada sobre aqueles que são ímpios e aqueles que caminham em conformidade com a vontade de Deus e foram justificados pelo Senhor, estarão à destra de Deus Pai. Meus queridos, nós como cristãos temos que sempre, como nós destacamos anteriormente, estar com os nossos olhos fitos, porque o dia do Senhor está perto. Né? E isso deve levar a nossa vida a ter uma conduta correta, caminhando diariamente nos caminhos do Senhor. Por fim, meus queridos, nessa parte mais introdutória, nós destacamos aqui que no estudo anterior, a gente trabalhou aí os versículos de 1 a 9 do capítulo 12, e a nossa ênfase é que haverá naquele dia, no dia do Senhor, uma vitória sobre os inimigos do povo de Deus. E naquele estudo, meus queridos, nós podemos evidenciar o anúncio que o profeta Zacarias faz de uma sentença, e nessa sentença nós temos ali Deus usando o seu povo para confundir as nações, e em meio a esse cenário de invasão e de derrota dos inimigos do povo de Deus, o profeta ele traz uma mensagem de conforto ao afirmar que a proteção de Deus ela fortalece o seu povo. Mas, meus queridos, na continuidade do capítulo 12, a sentença que é pronunciada pelo profeta Zacarias, desde o versículo 1, agora faz uma transição do sentimento de alegria da vitória sobre os inimigos do povo de Deus para o choro e o lamento em Jerusalém. Então, essa é o nosso mote, o nosso caminho que nós iremos seguir nessa manhã. Tá? O lamento em Jerusalém. E aí, meus queridos, o que nós veremos nessa manhã é basicamente qual é a causa, a intensidade e a extensão do lamento que tem no meio do povo de Deus. Tá? O versículo 10 diz para a gente: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Como nós destacamos, meus queridos, aqui nós temos uma transição da alegria ao lamento. O contraste entre esta sessão e a anterior ela é patente. A cena de alegria pela vitória diante dos inimigos do povo de Deus, meus queridos, ela é alterada. O que nós vemos agora é uma cena de lamento, pranto e choro em meio ao povo de Deus. Basicamente, meus queridos, o que nós vemos aqui é que quando o inimigo invasor ele for destruído, Deus se voltará para as questões espirituais que devem ser acertadas com o seu povo. O versículo 9, meus queridos, diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E aí o versículo 10 continua: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica. Meus queridos, aqui nós queremos destacar em primeiro lugar a fonte da mudança. Essa mudança que vai ocorrer, ela tem uma fonte. De forma bastante imediata, nós vemos que a transição entre o tratamento que Deus fará com os inimigos do seu povo, que é destruição para todas as nações que forem inimigos de Jerusalém, e o tratamento que Deus dará ao seu povo. Qual é o tratamento que Deus dará ao seu povo? Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica. Essa é a primeira questão, meus queridos, que nós precisamos apontar. Em primeiro lugar, nós destacamos aqui qual é a fonte da mudança. A fonte da mudança de atitude é o próprio Deus que derramará
o espírito da graça e de súplica sobre o seu povo. Mas aqui nós ficamos com o seguinte questionamento: o que é que acontece quando o espírito de graça e de súplica é derramado pelo Senhor sobre o seu povo, sobre os homens ou sobre o seu povo? E a resposta, meus queridos, para essa questão é que o entendimento antes obscurecido do povo, ele é vivificado. Ao derramar o espírito de graça, o Senhor estaria convertendo o seu povo para si. Portanto, meus queridos, aqueles que estavam mortos, agora eles passam a viver e podem tomar uma atitude diferente daquela que eles estavam tomando. Meus queridos, toda mudança, ela parte do Senhor. O povo que estava caminhando de forma equivocada, ele será mudado por iniciativa do Senhor. Assim é a nossa salvação. Não depende de nós. É dom de Deus, é graça. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos regenerou. E ao nos regenerar, ao nos dar vida, nós então respondemos ao Senhor com fé. Meus queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que as coisas que vão acontecer ao longo do capítulo, elas têm uma fonte. E a fonte da mudança é o próprio Senhor que derramará o Espírito da graça e de súplica sobre o seu povo. Mas aí nós temos um segundo elemento para destacar, que é a atitude do povo. O Senhor derramará o Espírito de graça. E a atitude do povo, então, é olhar para aqueles a quem traspassaram. O versículo 10 continua: olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão, como quem planteia por um unigênito. Meus queridos, após receber o Espírito de graça, a atitude do povo é olhar para aquele a quem traspassaram. Aqui nós temos mais uma referência messiânica trazida pelo profeta Zacarias. E aí, o profeta ele faz menção àquilo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Veja aí o que é que diz João 19. E aí eu peguei dos versos 34 até o verso 37. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Meus queridos, aqui nós temos o povo que crucificou Jesus vendo aquele a quem traspassaram. Lembrando da lança aí que foi traspassada pelo Senhor. Então, meus queridos, aqueles que receberam o Espírito da graça, aqueles que foram vivificados e regenerados pelo Senhor, ao olharem para aqueles a quem traspassaram, eles então terão atitude, não apenas do olhar, mas essa atitude, ela caminha um pouco mais. E a atitude, portanto, é que o povo irá prantear como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O povo, ao ver essa cena, irá chorar e prantear, meus queridos, como alguém que perdeu o único filho. Pense aí num pai, numa mãe que tem apenas um filho, e por algum motivo, seja de saúde, um acidente, qualquer que seja a situação, esses pais eles perdem o seu filho único. A situação é de extrema tristeza, de lamento profundo. E é isso que acontece quando o povo regenerado, que recebeu o Espírito da graça, olha para o Senhor traspassado na cruz. O choro do povo, meus queridos, é, portanto, a manifestação do arrependimento pelos pecados cometidos. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai trazer para a gente uma reflexão sobre esse tema, e ele diz que o arrependimento ele não é obra humana, mas é uma operação do Espírito de Deus. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Só esse Espírito da graça e de súplicas pode quebrar a dureza do coração do homem, mudando as disposições íntimas de sua alma e fazendo-o olhar para Jesus e voltar-se para Deus. Não adianta, meus queridos, apenas olhar
para aquele a quem foi traspassado, olhar para Jesus, mas é preciso, além disso, se quebrar diante dele. E nesse caso, esse se quebrar é representado nesse choro como manifestação do arrependimento sincero. E esse arrependimento, meus queridos, ele só é completo quando ao abandono das práticas pecaminosas e ao caminhar junto a Deus. O Espírito da graça derramado por Deus, ele vivifica o seu povo, meus queridos. Essa é a primeira questão que nós deixamos aqui. E a resposta do povo nos mostra a causa do pranto do povo de Deus. E qual é a causa do lamento do povo de Deus, meus queridos? É o arrependimento pelos pecados praticados. Ao olhar para Jesus crucificado, meus queridos, a nossa atitude, a nossa reação, como aqueles que receberam o Espírito da graça e de súplicas, é, portanto, nos arrepender dos nossos pecados e clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Mas, meus queridos, tendo entendido qual é a causa do lamento do povo de Deus, nós então destacamos aqui a intensidade desse lamento. Os versículos 11, né, vai dizer para a gente, o versículo 11 vai dizer para a gente que naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. Grande, meus queridos, será o lamento. O versículo 10 finaliza dizendo que o pranto será como de um pai e de uma mãe que perde o seu filho. E aqui nós chamamos a atenção para a intensidade desse lamento que será apresentado pelo povo. O choro, meus queridos, pelo pecado, choro pelo lamento e, consequentemente, pelo pecado, ele é amargo. As comparações feitas pelo profeta Zacarias passam de um episódio particular, que seria a morte de um filho único, para um evento geral, como é o caso do pranto de Hadad e Rimon no Vale do Megido. Aqui, meus queridos, a referência histórica, segundo os comentaristas, é a morte de um último rei piedoso, que seria o rei Josias. Né? O rei Josias ele foi morto pelo faraó Neco do Egito, e acredita-se que Hadad e Rimon era uma cidade que ficava exatamente no Vale de Megido, como diz o versículo. Essa, meus queridos, foi uma calamidade de grande significado público e aconteceu, então, em Megido. Eu trouxe aí o relato de 2 Crônicas 35 para que a gente pudesse dar uma olhada. Olha o que é que o texto diz, meus queridos, para a gente tentar entender a intensidade desse lamento. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no Vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então, o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias, até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Meus queridos, o lamento pela morte do rei Josias, ele aconteceu por esse rei ter sido o único raio de esperança da nação de Israel entre o rei Ezequias e a queda de Judá. Então, nós conhecemos a história do povo de Deus e sabemos que o povo de Deus teve reis bons e reis maus. E nesses indas e vindas, entre o rei Ezequias e a queda de Judá, o único rei que foi bom e que fez uma reforma no meio do povo de Deus foi o rei Josias. Então, essa morte do rei Josias foi para o povo uma tristeza muito grande. Durante a sua vida, o rei Josias buscou que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Mas após a sua morte, o povo caiu em desgraça, culminando aí com o cerco e a tomada de Jerusalém pelos caldeus, e consequentemente a gente vai ter a derrocada desse povo. Portanto, meus queridos, o choro de contrição, reconhecendo o pecado que foi praticado pelo povo, ele é comparado às amargas perdas que o indivíduo tem, seja com a perda do seu filho único, ou ainda que toda a nação teve
como a perda de um rei piedoso, de um rei bastante querido pelo povo. O arrependimento, meus queridos, implica em consciência do pecado, lamento pelo pecado e o abandono do pecado, voltando-se para Deus. Essa atitude, portanto, ela não pode ser algo raso, meus queridos, mas sim profunda e sincera, tal como é o choro de um pai e uma mãe que perde o seu filho, ou o choro pela perda de um líder admirável. Meus queridos, essa é a segunda questão que nós trazemos. Para além de nós olharmos para Cristo e percebermos que precisamos nos arrepender, o nosso choro ele não pode ser um choro artificial. Ele precisa, meus queridos, ser um choro sincero. O nosso arrependimento ele precisa ser sincero, porque deve sair da nossa consciência de que realmente somos pecadores, de que dentre os homens do mundo não há ninguém pior do que nós. E além disso, meus queridos, nós devemos lamentar pelo nosso pecado, mas não podemos parar por aí. Além do lamento, além da tristeza, além do choro, deve haver o abandono. E ao abandonar o pecado, nós precisamos nos voltar para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, meus queridos, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí, meus queridos, tendo entendido a causa e a intensidade do lamento do povo de Deus como algo sincero e que surge do coração, o que nós vemos agora é a extensão do lamento do povo de Deus. Olha o que é que os versículos 12 até o 14 vão dizer para a gente. A terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte. A família dos semeitas à parte e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias. Cada família à parte e as suas mulheres à parte. Aqui, meus queridos, o que nós temos é um lamento universal. Tendo apresentado a causa e a extensão do lamento, o profeta Zacarias agora nos apresenta a extensão desse lamento, evidenciando assim que será um lamento que alcançará a todo o povo. Esse será um lamento universal. E por ser um lamento universal, meus queridos, a gente destaca aqui duas questões. Primeiro, que o lamento ele é geral, parece uma repetição. Mas olhe comigo o texto de forma mais atenciosa. O choro pelo pecado ele é evidenciado na linhagem real, porque ele fala aí a família da casa de Davi. E Davi era, então, essa linhagem real. Além disso, também destaca a linhagem profética, destacando a família de Natã. Temos aqui a linhagem sacerdotal, indicado pela família da casa de Levi, que era de onde vinham os sacerdotes do povo de Deus. E também a gente vai ter a linhagem dos escribas e mestres de Israel, através da família dos simeitas. Então, meus queridos, esse é um lamento geral. Aqui nós podemos ver que esse lamento ele abrange todas as classes do povo de Deus, sem distinção de função ou da posição social que exerce. Até mesmo as mais altas castas do povo de Deus, meus queridos, se humilharão pranteando pelos seus pecados. Esse é um lamento geral. Esse detalhamento aí das funções exercidas pelos líderes, digamos assim, do povo de Deus, mostra, meus queridos, que não importa qual é a sua posição, o seu status social, não importa qual é a sua conta bancária, haverá um dia em que esse lamento chegará e todos aqueles que, alcançados pela graça do Senhor, reconhecerão seus pecados e lamentarão pelos seus pecados. O texto nos mostra isso. Todo o povo pranteará pelos seus pecados, nos diz o texto. Mas, além de ser algo geral, esse lamento ele é individual. Por que nós dizemos isso, meus queridos? Porque o choro ele não é apenas das mais altas castas, mas ele é geral, a ponto de abranger todas as classes sociais. Mas também ele é particular, ou seja, ele está presente em cada família à parte. O comentarista Baldwin afirma que a repetição da expressão sua família à parte e suas mulheres à parte tem a intenção de sublinhar
a sinceridade do arrependimento. Ninguém está meramente sendo influenciado pelas lágrimas dos outros, nem agindo de maneira hipócrita, como as carpideiras que choravam por profissão. Essa é uma prática que era comum à época, né, das carpideiras. No Nordeste também teve isso um tempo, não sei se hoje ainda tem, mas que você tinha aquelas choradeiras profissionais de velório, né, que recebiam um pagamento para ficarem chorando ali no velório e tal, né? Então o comentarista vai dizer que isso que está acontecendo aqui não é isso. Não é um choro artificial. Mas cada casa, cada família sentiria de forma sincera esse lamento e, portanto, choraria. Cada família à parte estaria ali colocando o seu coração diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados e mostrando um arrependimento sincero diante de Deus. Não era uma comoção social. O que nós temos era um arrependimento real. Nesse sentido, meus queridos, nós destacamos que o lamento ele será universal, pois todas as esferas da sociedade serão alcançadas pelo derramar do Espírito da graça e de súplicas. E, consequentemente, todos eles se quebrantarão diante do Senhor em atitude de arrependimento. Além disso, nós destacamos aqui que não se trata de uma comoção social geral, mas sim de um verdadeiro arrependimento de modo individual, que só pode existir, meus queridos, por intermédio do recebimento do Espírito de Deus. Meus queridos, aqui nós voltamos para o início do nosso estudo. A fonte do arrependimento sincero, a fonte do reconhecimento e do abandono dos pecados está no Espírito da graça derramada pelo Senhor. Não há nada que você possa fazer para receber esse Espírito, porque ele é dado de graça pelo Senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas coube ao Senhor achar graça, esse favor imerecido, e derramar esse Espírito sobre as nossas vidas. E nós, como cristãos, recebidos pelo Senhor, regenerados pelo sangue do seu Filho na cruz do Calvário, devemos, portanto, demonstrar esse arrependimento de forma sincera e caminhar em conformidade com a sua palavra. Meus queridos, para concluir o nosso estudo, nós queremos trazer a seguinte reflexão. Zacarias, ele profetiza sobre um intenso lamento para todas as pessoas. E pode haver tristeza maior, meus queridos, do que contemplar o Filho de Deus pendurado na cruz, com seu corpo traspassado, sangrando? Essa é a pergunta que nós fazemos. Tal visão, meus queridos, produz contrição no coração dos crentes. Ao olharmos para o Cristo crucificado, Cristo pendurado na cruz, em virtude do meu e do seu pecado, o que deve trazer aos nossos corações é uma atitude de contrição. É o reconhecimento pelos nossos pecados e o desejo da mudança. Meus queridos, as confissões luteranas definem contrição. Gostei dessa expressão, dessa definição e trouxe para que a gente pudesse refletir. Define contrição como terrores verdadeiros de consciência que sente estar Deus irado com o pecado e se dói de haver pecado. Meus queridos, quando nós estamos em pecado, a nossa atitude deve ser de contrição, como algo terrível que nós cometemos, pois nós temos a consciência de que Deus está irado com o pecado, porque assim ele diz com a sua palavra. Deus abomina o pecado. E aí, em virtude disso, isso nos causa dor, como bem disse o salmista Davi, lá no capítulo 51. Né? Os ossos se estremecem, meus queridos. Essa é a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude ao olharmos, ao lembrarmos para o Cristo crucificado. Mas, meus queridos, para esse pecador contrito, a boa nova é que a morte de Cristo, ele abriu uma fonte que nos purifica de todo o pecado e da impureza. E aí, meus queridos, ao olharmos para a cruz de Cristo, também nós devemos nos humilhar diante do Senhor, lamentando pelos nossos pecados, demonstrando de forma sincera o nosso arrependimento, que só é completo e verdadeiro quando abandonamos o pecado e nos achegamos a Deus. Ora, meus queridos, essa deve ser a nossa atitude. Nossa atitude deve ser
de reconhecimento dos pecados, de lamento pelos nossos pecados e de abandono pelas práticas pecaminosas que nós temos feito. A alegria do crente, meus irmãos, é poder olhar para a cruz e ver que Jesus foi crucificado, mas que ao olharmos de novo, ao piscarmos os olhos, nós temos a clara consciência de que ele não está ali, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte e venceu em nosso favor. Meus queridos, essa é a reflexão que nós trazemos nessa manhã. Eu espero que o Espírito da graça, o Espírito de súplica, possa ser derramado sobre a sua vida. E com isso, meus queridos, você possa se derramar diante de Deus, arrependido dos seus pecados e ter a sua vida transformada, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos então finalizar nosso momento de Escola Bíblica Dominical, hoje um pouco mais curta, né? E nesse momento, orar ao Senhor, né, para que Ele conduza as nossas vidas e que a sua graça esteja conosco dia após dia. Mais uma vez, curve a sua fronte e vamos então orar ao Senhor. Deus eterno, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia. Apesar da fraqueza e da pequenez do teu servo, nós sabemos, Pai, que a tua palavra é alimento para as nossas almas e que o Senhor, ao lançar essa palavra, o Senhor nos dará a certeza de que ela não volta vazia, mas que ela encontrará guarida no coração daqueles que estiverem com o seu coração sedento por essa palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Espírito da graça foi derramado sobre nós e nós pudemos, ao olhar para a cruz, vermos que Cristo morreu em nosso favor, mas ao ressuscitar, ele venceu a morte e nos justificou dos nossos pecados. Senhor, nos ajuda, portanto, a ter uma vida que reconhece os pecados e que, ao reconhecer esses pecados, de forma sincera, busca abandonar esses pecados, deixar tais pecados, práticas que não conduzem com aqueles que caminham com o Senhor. O nosso desejo, Pai, é ser um imitador de Cristo. A nossa vontade é seguir caminhando para o alvo da soberana vocação. Então, no nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos fortalece para que possamos caminhar sempre nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, te oro, Senhor, agradecendo pelos irmãos que aqui estiveram nessa manhã, que puderam participar desse momento de reflexão e que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar guardando a casa de cada um deles, a vida de cada um deles, lhes dando, Pai, a condição e o discernimento, a sabedoria, para nos seus problemas diários estarem sempre confiando no nosso Deus. Abençoa, Senhor, ao nosso domingo, que nós possamos estar juntos diante do Senhor, em culto solene, para adorar e exaltar o seu nome. Abençoa o resto do nosso domingo, Pai. Abençoa a nossa igreja, que é a casa do Deus vivo. E, portanto, meus queridos, nós possamos sempre estarmos juntos adorando o nome do Senhor nessa comunidade cristã. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse momento especial que pudemos participar aqui. E no nome de Jesus, nós te entregamos as nossas vidas como um vaso que precisa ser cuidado pelo Senhor. No nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço, certo de que o Senhor ouviu as nossas orações. No nome de Jesus Cristo. Amém. Ora, meus queridos, chegamos ao fim da nossa EBD, né? Esperamos encontrar todos, como dissemos na oração, no culto, logo mais à noite, e com a graça do bom Deus, né? Nós possamos então adorá-lo como comunidade cristã. Fiquem todos com Deus e até mais, se Deus assim permitir. Amém. Nosso eterno Pai, dono da criação, Deus poderoso, foi pelo Santo Espírito
Cristo Filho, creio no Santo Espírito, nosso Deus é desenho, e na ressurreição mortos se levantarão. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz e defensor, crucificado foi, em que está o perdão. Desceu na escuridão e em glória ressurgiu, reinas pra sempre. Creio em Deus o Pai, creio em Cristo Filho, creio no Santo Espírito, nosso Deus é três em um, e na ressurreição mortos se levantarão. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em Ti, Jesus. Creio que